Opa, Fala, seu Lucas, como que tá? Tudo bem? tá tudo em paz. Ah, Não tem que reclamar, não. cara, eu tava escutando a nossa conversa, eu acho que a nossa conversa foi muito boa, e aí eu fiquei querendo me bater, porque eu te interrompi em várias vezes em que você ia falar alguma coisa que seria muito bom pra mim. Vamos ver se hoje eu Não, seguro minha onda. não, bobagem. É melhor que não seja um monólogo, que não seja só eu falando mesmo. E é bom que dá alguns insights também. Dependendo do que você fala, eu sempre consigo puxar outra coisa. Eu queria saber o que você viu ao longo dessa semana. Faz uma semana que a gente fez aquele papo, né? Mais ou menos. Uhum. É isso aí. O que você descobriu de novo? Eu li bastante, eu conversei com o Alex de novo, eu conversei com a Anastasia de novo, mas eu tô muito perdido. Às vezes eu penso uma coisa e depois eu vejo quanto não procede, e aí eu queria te escutar, assim, a respeito dessa semana. Tá. É, pra, antes da gente começar, eu queria deixar um disclaimer, porque eu também ouvi nosso papo e eu fiquei incomodado também. Da mesma forma que você, eu fiquei incomodado com algumas coisas que eu falei. Tipo, eu normalmente, eu prefiro ser. Isso foi uma coisa que a faculdade me ensinou. A primeira abordagem que eu tenho com as pessoas, desde que eu entrei no curso, é de uma posição mais pragmática. Assim, justamente para que as pessoas se sintam à vontade de falar comigo sobre qualquer assunto, independente da posição política delas. E é claro que eu tenho minhas convicções e às vezes eu deixo alguma coisa vazar, né? Tipo, no papo passado deve ter causado desconforto nas pessoas quando... pelo menos causou em mim quando eu tava ouvindo, né? Quando uma pessoa um brasileiro que nunca pisou na Europa, vem dar uma posição tão veemente quanto o Brexit, tá, sabe? Sim, mas isso não dá pra ser neutro, né? É tipo, jornalismo neutro é meio que impossível, porque você já diz a sua maneira de enxergar e carrega um pouco de viés. E até aí eu Sim, acho que sim. tudo bem, né? É impossível. É impossível falar contra as suas convicções, assim. Uhum. É isso. Eu só quero dizer que o que eu digo assim é mais. É claro que eu defendo que os ingleses e os europeus façam o que quiserem da vida deles. Quem sou eu para me meter? Eu só estou aconselhando pelo conhecimento que eu tenho, pelas variáveis que chegaram até mim, eu analisei. Que, assim, eu seria pró-União Europeia se ela se limitasse à proposta da época que os britânicos entraram. Eu tenho mais receio com a concentração de poder, com tudo que eu vi a Grécia, por exemplo, não fez o dever de casa. Ela quebrou, porque não fez a reforma da Previdência, por exemplo. E aí tinham outras bombas para estourar. Daqui a alguns anos, a Itália e Portugal vão ter que fazer a reforma da Previdência. E a Inglaterra saiu antes disso acontecer, porque eles acham que, exatamente como aconteceu com a Grécia, todo mundo teve que pagar a conta e saiu do bolso de quem tinha mais. Quem tinha mais, eles. E quem tem mais controle no Parlamento Europeu, a Angela Merkel, como eu tanto disse no papo passado. Tem até uma piadinha muito infame das relações internacionais, que diz que a Alemanha ganhou a Segunda Guerra Mundial e ninguém percebeu, quando eles consolidaram a União Europeia. Faz sentido porque sim, ela centralizou muito poder, prejudicou muito o Reino Unido e aí não faz Isso. sentido, faz sentido. Na prática, eles controlam a Europa toda hoje e pacificamente, né? E a outra coisa é quando a gente falou que tem dúvida sobre quem pode estar sendo beneficiado quanto à guerra no Ocidente. Isso daí já foi papo que eu tive com meus colegas durante essa semana, né? Que inclusive é horrível a gente concluir isso se for verdade. Já é a teoria da conspiração nossa. Mas a Ucrânia pode ter sido usada pela OTAN como armadilha para o Putin. Certo? Cara, isso é uma coisa que eu tinha vontade de dizer e que
E eu entendo essa preocupação em vocês levantarem essa ideia de simplesmente, meramente por você especular isso, parece que você está acusando, mas que faz muito sentido. E assim, do mesmo jeito que o Putin e do mesmo jeito que a Rússia influenciou nas eleições, os Estados Unidos também têm a sua influência e ele também tem interesse nessa polarização, e esse nacionalismo cego dos Zelensky faz muito sentido quando você pensa que seria muito vantajoso para a indústria armamentista que o Zelensky ele instigasse as pessoas a servirem de escudos humanos para que eles precisassem de equipamento, para que equipamento fosse escoado para lá, bancado pela OTAN, mas manufaturado pelos Estados Unidos. Está falando merda? Né? Não, é isso aí, é isso. Foi isso mesmo que eu imaginei. Eu consigo imaginar um empresário americano, fabricante das M4A1, ou da Magnum, que seja, pensando, nossa, esse mundo está muito parado, eu estou vendendo muito menos do que eu vendia durante a guerra do Iraque, por exemplo. E o Biden acabou de retirar as tropas, e para onde é que vai todas essas armas que eu fabriquei, para quem eu vou vender? Sim. Quando você para de disparar tiros, quando você para de soltar bomba, cada míssil de caça custando aí uns $100 mil, que informação assim vasculhada na internet, não consigo confirmar também. Quando você para pensar no custo de tudo isso, no quanto a indústria armamentista interessa e tem pessoas... porque quanto mais rico você é, mais você consegue patrocinar campanhas. E quanto mais campanhas você patrocina, mais você consegue estar presente nas tomadas grandes de decisão. Né? Sim. E se você tem esse interesse todo, a OTAN ela não pode entrar na Rússia, mas a Ucrânia pode receber os russos, e isso faria muito sentido para a economia e para essas riquezas todas. Então... tá todo mundo nessa narrativa, primeiro, lembrando que não tem lado bom, mas o Putin ele favorece as oligarquias russas, e essa palavra oligarquia ela caiu, tipo, ela tá virando fascista, né? Cada um enxerga uma coisa diferente nessa palavra. E se por um lado os bilionários russos eles podem ter interesse, eu acho que os americanos têm muito mais, porque os bilionários russos eles estão se ferrando com esse monte de sanção. Com certeza. E aí que tá, a Ucrânia entrando na União Europeia ou na OTAN e se vinculando às democracias, ela fica um país mais atrativo para as pessoas que moram na Rússia, inclusive, porque o idioma influencia muito. A gente vai voltar nessa questão do idioma, mas uma dinâmica que já acontece no mundo e cada vez mais é que as pessoas têm votado com os pés. O meu país está ruim, meu estado está ruim, que seja, nos Estados Unidos acontece bastante isso. Não concordo com as leis daqui, vou para um país que eu concorde mais, ou que seja mais livre, ou que tenha, ou que ofereça mais benefícios mais benefícios sociais para as pessoas. Então eu vejo esse fluxo migratório indo da Rússia para a Ucrânia voluntariamente, justamente para as pessoas que estão insatisfeitas com as oligarquias russas, e Putin perde o sustento público dele, que é o grosso do dinheiro, por mais que tenham muitos bilionários. Consegue ir para a Ucrânia quem tem condições de se bancar lá, né? E quem encontra atividade remunerada lá e consequentemente, quando você tem um fluxo migratório para um país mais rico, é sempre das pessoas mais qualificadas e não o contrário, né? Geralmente, sim. Aquilo que eu disse que olhando pelo lado da Rússia, ela vê a Ucrânia como um risco, porque lá pode acontecer deles serem vistos como a Coreia do Sul, os avançados, os russos que deram certo, enquanto mais afastado ali fica a Coreia do Norte, e a Rússia é aquela coisa antiga, ultrapassada, falida, e que vende commodity e que depende completamente disso. Então, para o nacionalismo, para os ressentidos russos que veem os ucranianos enriquecendo pela proximidade com a Europa, faz muito sentido que o Putin consiga capitalizar esse sentimento, esse ranço, assim, né, esse ressentimento. Acho que você já conseguiu imaginar uma nova cortina de ferro sendo construída. Sim. Porque você pode criar com esse conflito bélico uma barreira e que impede que as pessoas passem de um lado para o outro.
Agora, dessa parte para a resolução do conflito, imagine que tudo que já foi tomado pela Rússia, eu tenho um link aqui para te passar para você abrir aí. Mandei aí para você. Isso daí é um mapa ao vivo dos eventos que estão acontecendo lá na Ucrânia, no mundo inteiro na verdade, mas como está muito concentrado na Ucrânia, ele já vai abrir nele. Todas as regiões em vermelho que aparecerem aí já são sob controle russo. Normalmente em um conflito entre uma nação muito forte e uma muito fraca, esses territórios que a nação mais forte tomou, normalmente nunca passam de volta pro lado mais fraco. Então você já pode considerar que tudo que está aí já é Rússia e não vai deixar de ser tão cedo. A não ser que aconteça alguma coisa muito absurda, uma queda de regime. Cara, e a gente pode falar disso também. Eu queria te falar o que eu conversei com o Leandro, um grande amigo e aluno meu essa semana, e ele perguntou assim, os caras estão em Kiev, certo? Você está falando para mim que mesmo que eles tomem Kiev, eles não vão conseguir manter a cidade tomada, e mesmo que eles imponham um governo, eles não vão conseguir sustentar. Eu falei, sim, minha opinião pessoal, eu acho isso. E o Putin ele não pode retroceder agora, porque senão ele vai ter um problema de imagem pro resto da vida dele, ele vai arruinar a biografia dele. E o que você acha que ele vai levar disso então? E eu falei que do mesmo jeito que eu posso estar muito enganado, mas assim o nacionalismo ucraniano ele está muito ligado a Kiev e eles não vão entregar isso porque isso representa entregar o país deles. Mas quando a Crimeia foi levada, os soldados não estavam dispostos a morrer por ela. E eu acho que o Putin ele quer essa região do sul que liga ele para o mar para ele não passar por território ucraniano nenhum. E talvez ele atacando o sul agora as pessoas deem essa área como perdida, porque está todo mundo tão preocupado em defender Kiev que as tropas não vão lutar uma luta perdida de reconquista de um território que elas não têm poder bélico para tomar de volta. E talvez a negociação ela envolva toda essa área do sul e a Ucrânia perca mais uma parte dela, tendo garantias então de que não haverão novos ataques. Eu acho que isso vai depender da parte, eu acho que da parte diplomática da Ucrânia, vai depender do quanto os ucranianos vão querer defender essa parte do território, porque a gente já falou aqui do quanto é perigoso, do quanto é ruim para um país não ter nenhuma saída para o mar. Então, se o Putin quiser mesmo fechar isso aqui, acho que vai ter um conflito, pode ter um conflito maior e ser uma coisa tão... Os ucranianos terem tanta vontade de defender isso aí, pelo menos é o que faz sentido para mim e para o histórico do que os outros países já fizeram. Tão importante quanto Kiev é essa saída para o mar. Nem que seja um corredor minúsculo para eles fazerem um porto que seja. Porque se você pegar a República Democrática do Congo, por exemplo, é um país imenso e tem uma saída para o mar minúscula, do tamanho de uma praia de Salvador. Entende? Tem vários exemplos assim no mapa. Eu acho que isso pode acontecer com a Ucrânia. Aí vai depender do pós-conflito, e aí só especulação mesmo. E que caminho que vai ser esse, quais portas, que vias, isso daí é só com a resolução do conflito. E como que você sente que está a Kiev? Eu falei com a Anastasia hoje e ela disse que ela tem a impressão de que essa guerra não dura muito mais. E ela fala que o que está passando da Rússia agora são caminhões. Assim, não estão vindo mais tanques. E ela vê isso como um indicador de fraqueza, mas eu não sei se eu consigo assumir essa perspectiva dela, de que esses caminhões que estão passando a fronteira, eles nem estão conseguindo abastecer as linhas de frente, porque eles estão sendo interceptados. Entendi. O que você acha? O que você tem de informação sobre isso? Bom, se isso for um fato, que o Putin está mandando cada vez menos tropas, isso quer dizer que está acabando a energia, que ele tá, pelo menos é que ele está disposto a ingressar nesse território. Mas
qual é a procedência dessa informação que ela tem? Ela viu em jornal ucraniano, ela viu de mídia internacional? Não, é porque a família dela é de uma cidade que está no meio do caminho aqui, para Kiev. Eu consigo achar só nesse outro mapa. Entendi. Ela tá nessa estrada aqui do norte aqui. Eu não sei como que lê isso. Korotov. E aí ela tem esse grupo de Telegram e eles trocam informações o tempo inteiro. Aquela narrativa, aquela história lá, né, deles atacarem, de trocarem informação de onde eles estão passando e bloquearem passagem, interceptarem, e a frente ela tá muito desgastada, e pela perspectiva dela, mas eu acho que o que você fala faz mais sentido. Não é que não se conseguem soldados mais para invadir, é que o Putin ele não está disposto a fazer a gastar mais tropas do que ele já gastou até agora, talvez por isso ele esteja aceitando essas negociações, né? Aí é que tá. Essa é uma palavra-chave, negociação. O Putin, quando começou, não estava disposto a falar com ninguém. Uhum. Agora ele tá. Isso é sinal de fraqueza, em qualquer situação. E assim, às vezes, uma grande tragédia, não diria uma grande tragédia, um grande ataque, é só uma chamada para negociação. Eu falei, acho que eu não falei um pouco do Putin, ou do Trump, aliás. Tem um documentário da Netflix que destrincha a vida do Trump. Uhum. E mostra quanto ele é ruim, quanto ele é uma pessoa ambiciosa, gananciosa e pisa nos outros. Assim, no episódio passado eu falei também de que as pessoas escolhem um cara mal conscientemente. É justamente porque o Trump é super respeitado entre todos esses oligarcas, entre todos os líderes mundiais. Justamente por ele ser mal, justamente por ele ser ruim. Quando aconteceu quando ele assassinou aquele Qasem Soleimani do Irã, era um cara, era um general, era um amigo de infância do Ayatollah. Então, esse cara também, pelo que meus professores me contaram, né, ele era um grande negociador, um grande conciliador. Quando o Irã tinha que atacar alguma base militar americana, porque assim, para a população, os Estados Unidos é o demônio, é o grande inimigo da humanidade, pro povo médio iraniano. Iraniano. E aí quando os Estados Unidos fazia qualquer coisa que deixava a galera insatisfeita, a população insatisfeita, eles tinham que destruir alguma base militar, alguma embaixada, algum consulado americano e dizer na mídia que eles iam fazer isso. E fazer de fato. Esse Qasem Soleimani era o cara que ligava para a Casa Branca, ligava para os americanos e dizia: olha, tira todos os seus militares daquela base, tira todos os seus diplomatas da embaixada e do consulado, que a gente precisa destruir lá. Entende a importância desse cara? Sim. O Trump matou esse cara para mostrar quem ele é e para poder chamar qualquer um para negociação. Entende? Caramba. É por isso que ele é respeitado, por isso que o Putin aperta a mão dele, diz que ele é super inteligente e fala que o Biden pro Biden, ele acha que o Biden não tá bem. E aí, a gente precisava desse cara. Agora, a gente não tem. A gente só tem o Putin se achando o máximo. E complementando outra coisa que eu falei no outro vídeo, que o Putin tá lutando em duas frentes. Faz todo sentido que ele esteja diminuindo a intensidade dos ataques e diminuindo a quantidade de tropas que ele tá mandando. Por quê? Agora ele tá começando a deixar resistência interna, a instabilidade tomar conta do país. Ele tá perdendo o controle. As pessoas que sustentam a posição dele lá, por meio do dinheiro, por meio do controle, os grandes empresários na mídia também, donos de jornais e tal, que em tempos normais estão todos submetidos a ele, essas pessoas estão revoltadas. Essas pessoas não são... são as pessoas que souberam que o Putin estava envenenando todos os opositores, e essas pessoas ficaram caladas. Então é gente do lado dele que está com a arma apontada para ele agora.
Sim. Entende? Então, o futuro pelo menos, é otimista. É otimista que ele esteja aceitando negociar. É bom que o Zelensky está com toda a moral do mundo agora. Não tem poucos seres humanos na Terra que não admiram um cara, que não respeitam um cara. Porque todo mundo acreditou que ele ia dar para trás. O Putin, inclusive, pode ter acreditado nessa sua ideia que você achou absurda. Ele pode ter achado que o cara era um comediante e ia fugir. Porque ele tem dinheiro, tem poder para isso, ele podia ter ido. Podia ter ido embora. Sim. Muito tranquilo. Sim. Na verdade, era consenso na Rússia, e consenso é um negócio perigoso, né? Perigosíssimo. Parece que há um consenso na Rússia que a OTAN dar arma para a Ucrânia seria a mesma coisa que o russo dar arma para mexicano se defender dos Estados Unidos. Então, eles realmente achavam que a hora que eles entrassem ali, os ucranianos sairiam correndo, porque eles não têm número. Eles podem ser patriotas, eles podem ser nacionalistas, mas eles não têm número e não têm poderio militar para segurar a Rússia. E isso é como eles alimentam a autoimagem deles através de todos os veículos, né? E eu acho que esse consenso fez com que eles realmente acreditassem, e era uma resistência que eles não esperavam. Então a narrativa... E aí, assim... É por isso que eu fico meio perdido, porque quando eu vejo Zelensky descrito pela Anastasia, e quando eu perguntei para ela assim, você acha justo que os homens eles não possam sair do país? E ela falou, eu não posso dizer que é justo, mas eu me sinto reconfortado de saber que está todo mundo aqui, não estão chorando para sair. Se os caras não estão chorando para sair, se eles estão dispostos a morrer, é porque o Zelensky convenceu eles a ficar, porque o Zelensky sabe do que o povo é feito e soube como estimulá-los e soube como fazer com que eles quisessem morrer de fato pela proteção. Quando você pensa que, na sua teoria e dos seus colegas, que os Estados Unidos ele pode ter usado a Ucrânia para servir de armadilha, então o Zelensky ele deixa de ser o herói que o caos criou do nada, e ele passa a ser potencialmente uma figura muito demoníaca ali, né? Que se não fosse ele, talvez o governo não conseguisse tantos voluntários dispostos a perder a vida nesse confronto. Com certeza. E aí que eu falo que eu fico perdido. Eu queria ter chegado a uma conclusão, mas eu não consigo. Eu só sei que não tem lado bom. Agora, eu não consigo... Vamos lá. O Putin, quando ele abriu esse tabuleiro, ele abriu de uma forma maestral, na minha opinião. Assim, foi... A maneira como ele deixou a OTAN encurralada, sem poder fazer nada, e ele teve liberdade para fazer toda a movimentação inicial dele, a maneira como ele entrou ali eu achei brilhante, o que não significa que eu admire, o que não significa que eu ache bom o início de uma guerra. O papel do Zelensky eu acho que tem sido brilhante, mas eu não consigo achar bom. Eu acho que, assim, no fim das contas, o que você está fazendo é pegando uma população, instigando o sentimento nacionalista delas e usando de escudo humano, porque é interessante que a Rússia mate um monte de civil, porque aí depois você ganha a opinião pública pro teu lado. Inclusive ele pode facilmente, muito facilmente, começar uma ditadura daí. O Zelensky vai ser intocável, e se ele administrar direito, ele pode ficar no poder para sempre na Ucrânia. E ninguém vai reclamar muito. E aí o país vai estar fortemente armado, talvez, porque antes eles tinham território e não tinham e teriam dificuldade de defendê-lo. E agora eles estarão fortemente armados, não sei com que tamanho de dívida, eu não sei quem que vai pagar essa conta no fim de tudo isso, mas sim, ele ganha um poder político muito difícil de contestar. Quem que vai ser a oposição para ele? Porque a Ucrânia também era um país dividido, né? No sentido de vários grupos tentando conseguir liderança. E ele se consolida muito lá agora. Mas eu acho que assim, tão dividido quanto o Brasil. Tinha gado do político A, gado do político B, e votaram no Zelensky como voto de protesto. Ele é o tiririca de lá. Sim. O voto dele foi de protesto mesmo, de insatisfação. A gente não está satisfeito com a classe política, vamos eleger o outsider e dane-se. Se o país explodir, só que esse outsider,
ele cai pro lado da Europa, né? Porque era Team Europa, Team, né? O time Europa e o time Rússia ali. E o Zelensky, ele cai pro time Europa. Sim. Inclusive, eu não sei se você Né? conhece mais da história do Zelensky, que ele era... Sabe qual é o papel que ele fazia como comediante? Ele fazia um presidente, Exatamente. é como se ele fizesse o político honesto ali do Rassum, Sim, né? ele fazia o presidente, teve um sketch que eu assisti dele essa semana. Em que ele metralha todo mundo. Não, foi outra. Não? Ele atende o telefone e a Angela Merkel no telefone, convidando ele para a União Europeia. E aí, no meio da ligação, ele fala assim: obrigado, os ucranianos estão muito orgulhosos. Aí a Merkel fala: Ucrânia? Não, eu queria ter ligado para Moldávia, desculpe. Aí ele: parabéns pra Moldávia. Aí ele quebra o celular e sai puto. E assim, a Ucrânia agora acabou de entrar na União Europeia. Você soube, né? Essa semana que eles pediram, eles fizeram. O Zelensky pessoalmente fez o requerimento e a União Europeia automaticamente aceitou. A Alemanha na prática. Vamos deixar claro pro pessoal que a União Europeia é uma coisa e que a OTAN é outra. Isso. A União Europeia é a aliança de comércio e a OTAN é a Liga de Defesa ali, né? Militar. A União Europeia é um conjunto de cooperação entre os países, livre comércio, corte de burocracias, é mais para unificar o povo e diminuir as diferenças entre as pessoas, para que justamente para não levantar os nacionalismos dos países a ponto de começar outra guerra, é para dar estabilidade ao território. E a OTAN é um pacto de defesa, e é bom explicar o que é um pacto de defesa, o que é um pacto militar. Um pacto militar significa que o país, quando inicia uma guerra, todos são obrigados a ingressar. Na OTAN não. A OTAN só revida e só ataca outro país se esse outro país tiver violado a soberania de um dos membros. Então, os Estados Unidos pode iniciar a guerra com quem ele quiser. A OTAN não vai fazer nada. Mas, porque os Estados Unidos não foi bombardeado. Isso. Se ele for invadido, aí é uma invasão a todos. Isso. Se ocorrer um atentado, se tropa americana for atacada institucionalmente por outro país, aí ele pode sim estar aceitando isso como uma declaração de guerra e todos são obrigados a responder. Então é isso. Se a Ucrânia já tivesse na OTAN, todos seriam obrigados a responder. Seria a Terceira Guerra Mundial. Seria um desastre em território russo. Cara, eu tive aula com o Alex essa semana e eu saí muito mal da aula com ele, porque ele tá desinformado e eu não tive coragem de informá-lo, eu não tive coragem de falar para ele as coisas que eu sei que estão acontecendo na Ucrânia. E ele tá... E até porque ele não quer nem saber, porque ele tá muito fodido. O Alex é russo, ele mora a 200 km de Moscou, então ele foi banido da plataforma Preply. Então, assim, olha como essas sanções, elas fodem demais a população e antes de acabar com os ricos e com o poder militar, depreda, assim, a população mesmo, porque ele foi banido da plataforma Preply, que é onde eu tinha as minhas aulas, e aí ele me mandou a conta da PayPal e eu sabia que não ia cair, cara. Ele falou: vamos fazer aula por Skype e você me paga por PayPal, extensão Rússia. Eu falei: eu vou fazer o pagamento e eu quero te mostrar eu tentando. E eu tentei fazer uma transferência para ele por PayPal e não foi aceito, e na conta da esposa dele não foi aceito. Nossa, que horror. E a esposa dele é coreana, e aí eu falei, inclusive esse vídeo aqui ele vai ser histórico nesse canal, pelo que eu vou falar daqui a pouco. E a esposa dele é coreana e tem a conta dela, só que eu poderia transferir para a conta dela, mas isso não significaria nada, porque eles não conseguiriam sacar ali na Rússia, eles não conseguiriam movimentar esse dinheiro. Transação bancária de coreano para russo, esquece. Sim. E aí o que eu falei para ele foi: procura um comerciante que possa te dar suprimentos aí e me dá uma chave de Bitcoin, quer dizer, me dá um endereço de Bitcoin que eu compro o Bitcoin aqui e mando para ele. E aí a gente vê a taxa na hora e eu te pago em equivalente ao nosso combinado, e aí você sai com o material. Ele falou: eu não conheço, mas eu vou procurar, e assim que eu encontrar eu te falo. Então...
Cá estou eu defendendo o Bitcoin depois de ter a vida inteira falado mal dele. No entanto, eu quero reafirmar que a gente vai fazer essa transação com os valores do horário. Né? Então, quando ele estiver lá, eu faço a conversão imediata e já passo para ele e ele vai lá e liquida. Não significa que a Bitcoin passou a ser um investimento seguro. Significa que para transferência de valores... Seguro, cara, para manutenção de poder de compra, não, para especulação, maravilhoso. Ou não, né? É extremamente arriscado, mas extremamente lucrativo. Agora, no sentido da liberdade que ele te dá para você fazer transferência de valores sob sanções como essas que a Rússia está sofrendo, a Bitcoin ela meio que pode estar salvando a vida do cara. E assim, não só está salvando a vida do cara, como pode estar salvando a vida de um monte de gente. Então, cá estou eu dizendo, puta que pariu, meu Deus do céu, que bom que Bitcoin existe. Eu acho que isso é o momento quem diria nesse canal aqui, né? Você não gostava do Bitcoin? Você não gosta do Bitcoin? Não é que eu não gosto, é que eu vejo muita gente que tem uma visão muito inocente a respeito dela. E isso me incomoda. Isso me incomoda porque ela não vale nada mais do que o último cara está disposto a pagar. E eu ainda não tenho maturidade para lidar com isso, assim, sabe? De ver pessoas falando, não, eu vou investir 80% da minha carteira em Bitcoin porque é o que mais rende hoje em dia. E aí me dá uma dor no estômago, assim, e falo, cara... Não, peraí... Não, eu vou dar o conselho que eu sempre dou pra quem vem me perguntar qualquer coisa sobre Bitcoin, principalmente pra quem não tem conhecimento. Só converta dinheiro que você tem pra perder, dinheiro que não vai fazer falta. Aprenda o que você tá fazendo, depois você mexe com um dinheirinho maior. Porque Sim. É muito arriscado. Enquanto a boa parte da população mundial não adotar de fato, enquanto é só país pequeno que tá... El Salvador, por exemplo. El Salvador adotou o Bitcoin, mas esse é um país minúsculo na América Central. Mas El Salvador é um país que vive de remessas americanas, dos parentes que vão lá trabalhar. Sim, e outra, foi pressão popular. As pessoas em El Salvador já estavam adotando Bitcoin. Não foi o presidente que martelou da cabeça de cima para baixo para todo mundo. Então, agora vamos lá. El Salvador é um país, e eu posso estar enganado, mas talvez vocês saibam me corrigir. El Salvador é um país que exporta muito pouco e que exporta trabalhadores que mandam remessas de dinheiro e que não tem facilidade de fazer essas remessas. Então, cada cara de El Salvador trabalhando em qualquer país, ou seja, nos Estados Unidos ou na Europa, ele está mandando remessas para sua casa do mesmo jeito que eu estou tentando mandar dinheiro para o Alex lá. Então, nesse contexto, a Bitcoin ser aceita em todos os lugares é maravilhoso, porque você tem basicamente influxos, você não tem exportação em Bitcoin ali. Então é natural que esse país ele queira uma maneira barata, benéfica para a população, para que ela consiga sacar isso da maneira mais prática possível, ao invés de ficar pagando várias tarifas de transações bancárias até chegar ali. O que não significa que você possa ter a economia do país em cima dessa moeda. Bom, a economia deles, digamos, entre aspas, muito simples e pode se dar esse luxo. E é uma coisa que não necessariamente funcionaria aqui, por exemplo. Sim, só se tem que vir da população, não tem como o governo mandar as pessoas adotarem. Se for desse jeito, não vai funcionar. Se for de cima para baixo, não vai funcionar. Tem que vir da cultura. E isso diz respeito à soberania do país também. Assim, tem vários tipos de soberania. Tem aqui diz respeito ao controle da economia, o controle do que entra e sai do país, e a maioria dos países, assim, tá aí, você disse que é perigoso ser consenso, mas é consenso na comunidade internacional que o Bitcoin é uma ameaça para os países, para a soberania dos países, porque justamente eles vão perder essa parte da soberania. Porque assim, as características de Estado, para um Estado ser o que é, para ser a instituição poderosa, que tem as características de Estado, né? Delimitação do território, monopólio da força, controle do que entra e sai, controle da informação,
Controle da informação não quer dizer necessariamente que a instituição, o presidente que seja, controla exatamente a informação que passa no país. Quer dizer que ele aceita a liberdade das pessoas, se for o caso, como é aqui no Brasil, por enquanto, ainda bem, que ele aceita que as pessoas tenham seus meios de comunicação independentes. E da parte do Bitcoin seria, se todo mundo adotar o Bitcoin, o Banco Central não precisa existir. Não precisa ter impressão de moeda. Entende? Acabou. E aí, como é que ele vai cobrar imposto? Ele só vai cobrar de quem aceita pagar. É todo mundo que aceita pagar? Mas tem outro problema também, se as pessoas, elas... então. E aí como é que ele gera dinheiro, né? Se ele precisar fazer pagamentos em Bitcoin. Mas isso... Hoje não tem como isso acontecer, porque senão você vai ter um colapso mundial. O cara vai ficar feliz que ele não vai pagar imposto. Por outro lado, ele não vai ter nem a saúde e a segurança porca que ele reclama que é pequena, né? Que é pobre. Nem isso ele vai ter, né? Uhum. Então, por exemplo, se amanhã todo mundo começa a usar Bitcoin, aí aquele lema do imposto é roubo, cadê? Na minha tela eu tenho o meu link para o site da prefeitura, e aí eu deixo lá na nota fiscal eletrônica, e aí o nome do link eu coloquei como imposto é roubo, porque é o lema do Zancap, né? Tá, então amanhã todo mundo começa a usar Bitcoin, ninguém mais paga imposto. E a gente vive reclamando de saúde, de educação e de segurança, mas aí nem isso vai ter mais. Você vai ter que se virar para ter a sua. E aí não é porque o político rouba, é porque realmente não existe o que ser roubado, mas também não existe o que ser usado. Né? Isso, aí vai partir do controle das pessoas. Cada um vai ter o seu e vai tomar a decisão de para onde vai esse dinheiro. Porque, assim, você tem o Estado toma metade do que todo mundo produz e tem para prover essas coisas. Agora, imagine esse dinheiro ficando no bolso das pessoas. Muita gente vai fazer, e provavelmente vai fazer até melhor do que o Estado. Muita gente não vai querer fazer e dane-se. Esse dane-se, o quanto é nocivo para a população? Essa conta que a gente não tem. Não teve nenhum país que fez isso, nenhuma população conseguiu se organizar a esse ponto de inutilizar o Estado ou deixar o Estado obsoleto a esse ponto. E a gente não sabe qual vai ser o problema social novo que vai surgir disso. Aí, interrogação. Eu acho que tanto o comunismo quanto o marxismo, quanto o anarcocapitalismo, eu arrumando treta na internet. Eu acho que todos eles partem do princípio de que existe um ser humano bom, e esse ser humano bom, ele é o ser humano ideal, porque basta que todo mundo faça a sua parte e que tudo dá certo. Como se a gente, ao longo da história, não fosse um bando de gente que teve que descobrir como é que a gente contorna as pessoas ambiciosas que ocupam as lacunas de poder que se formam. Porque toda vez em que surgiu uma lacuna de poder, apareceu uma disputa de pessoas querendo ocupar esses lugares para conseguirem para si posições favoráveis. E quando essa pessoa ela ocupa esse espaço de poder, as outras que estão abaixo, elas simplesmente não conseguem derrubar facilmente. Então, como você não derruba os oligarcas, como você não derruba os governos, você cria mecanismos para limitar o poder deles, para eles te ferrarem menos do que eles poderiam se eles não tivessem controladores. E o comunismo e o anarcocapitalismo, eles partem do seguinte princípio: o governo e os ricos, eles são opressores. Então, se não tiver rico e não tiver governo, não vai ter opressor, porque aí todo mundo vai se comportar. E eu acho isso uma perspectiva extremamente infantil e fantasiosa da natureza humana. Então, eu acho que se hoje a gente só nega tudo que pode, eu tô falando de como povo, como média, né? Se hoje a gente só nega tudo que pode, exige o máximo que consegue e reclama de quem rouba, o que garante que sem o governo a gente vai estar disposto a dividir parte que iria como imposto por uma coisa que a gente não sabe que vai retornar? Eu não consigo imaginar isso funcionando. Eu não consigo imaginar um hospital público funcionando. Eu acho que as pessoas elas podem até conseguir responsabilidade sobre a escola de seus filhos, mas eu não consigo aí você me diz assim, a gente tem hospitais particulares, a gente tem planos de saúde, e isso seria melhor se não houvesse imposto. Sim, só que
Então, e aquelas pessoas que não conseguem gerar valor? Minha irmã, por exemplo, né? Uhum. Nessa sociedade sem imposto, como seria a vida da minha irmã se ela não tivesse a mim para pagar o plano de saúde dela? Eu não sei. Eu acho que minha irmã não existiria e eu não consigo tirar isso da cabeça, assim. Pela minha visão de mundo, pela maneira como eu vejo as coisas. Entendi. Dessa premissa, de como seria e tal, aí teria que partir. Aí é que a gente vai tocar naquele ponto da inocência, de você ter sua ideologia fechada numa caixinha. Uhum. Inclusive, eu vou dar alguns conceitos depois disso aqui. Teria que acontecer, teria que vir da sociedade a vontade de manter um sistema público de saúde que seja que tenha uma estrutura voluntária, tipo, só paga quem quer, para permanecer, para a ideologia libertária fazer sentido. Tipo assim, eles defendem o fim do SUS, mas não é necessariamente o fim do SUS. Se existem pessoas, se existe essa demanda de pessoas que querem que exista uma estrutura, uma instituição que atenda os necessitados, as pessoas que não tenham como pagar por plano de saúde, por exemplo, essa instituição tem que ser privada e as pessoas que financiam tem que ser tem que financiar voluntariamente, não sobre ameaça de agressão, que é como é hoje. E aí problemas futuros, né? Problema futuro, que eu vejo a sociedade caminhando inconscientemente, involuntariamente nessa direção. Justamente por causa daquele conceito que eu te falei, das pessoas voltarem com os pés e tal. Eu vou dar uns conceitos assim de introdução à geopolítica. São os conceitos que eu acho que deviam ter sido ensinados na escola e que me gerou uma puta indignação. Porque são conceitos fáceis de entender. Quando eu falar, vai parecer que eu tô falando um monte de coisa óbvia. Mas que dava pra ensinar. Dá pra ensinar isso pra gente de ginásio. Pra adolescente já entenderia isso tranquilo. E qual era outra coisa que eu ia falar, meu Deus? Sim. Isso mudou bastante a maneira como a gente olha para o mapa, como a gente entende o mundo. Porque assim, independente da ideologia que as pessoas têm, eu acho que elas deviam ter mais conhecimento de como o mundo é e por que o mundo é assim, antes de dizer como o mundo devia ser. Sabe? Eu acho que todos os extremistas de todas as ideologias pecam muito nesse ponto. Então, assim, para a parte do posicionamento geográfico do lugar que você nasce, importa muito. Você quer fazer aquele mesmo esquema que eu mostro o mapa aqui? Ou sim, você mostra sim, aí? Sim. Pode abrir. Tá, deixa eu abrir. Tá tudo ok? Peraí que eu vou te jogar pra cá. Pronto. Perfeito. Partindo desse ponto aqui do formato da Terra, da posição dos países, da sorte que você dá, da sorte que você tem, sorte ou azar, de nascer em determinados lugares. O RNG do nascimento. Isso. O primeiro ponto aí, isso tem mudado com o tempo, graças a livre mercado, graças ao capitalismo, graças também às instituições cooperando entre si, graças à OTAN, graças a China também com a Rússia é um meio de combater esse problema e tal. Mas tem uma zona que é amaldiçoada pelo clima. É o centro, a zona tropical. Começa aqui no meio do México e vai até aqui, Minas Gerais, por aí. Então, a zona entre os trópicos é a zona onde mais dá pobreza, diferença social. Mas é por causa do clima, que é mais propício para surgimento de novas espécies. E aí, novas espécies, a gente está falando de inseto também.
E aí, por isso que todo mundo exige passaporte de vacinação para brasileiro, do mesmo jeito que pede para as pessoas do centro da África e da Indonésia, da Malásia, das Filipinas. Essa terra que eu chamo de amaldiçoada, porque elas mantêm as pessoas doentes. Está sempre surgindo uma doença nova, está sempre surgindo uma mutação de um vírus, de um mosquito, que seja, que mantém as pessoas doentes no território e, portanto, incapazes de trabalhar, incapazes até de reproduzir da mesma maneira que reproduziriam em um clima subtropical. Isso diz respeito ao comportamento das pessoas também. Quando você tem um clima muito bem definido, as estações do ano muito bem definidas, tem o tempo de festa, que é do calor, do momento que as pessoas não querem ficar em casa, e tem o tempo de reclusão, de você ficar em casa estudando e pensando na vida, pensando pensando cientificamente. Algumas das melhores histórias, eu descobri isso, uma curiosidade, um grupo de escritores que escreveu Frankenstein, escreveu o Drácula de Bram Stoker, e outras histórias da cultura ocidental que a gente está acostumado. Todas foram escritas no inverno. Sim. Então, até para disseminar a cultura, para dominar culturalmente outros países, os subtropicais têm vantagens geográficas hoje. Porque eu morei em Nagano, no Japão, assim, também o inverno, cara, são 3 meses. 3 meses de frio. E não dá pra você ficar empolgado durante esses 3 meses de frio. Você não se encontra com ninguém. Você vê o pessoal no Reino Unido, é um pessoal melancólico. E sim, você tem que passar muito tempo com você mesmo. E aí você instiga com isso a criatividade e tudo mais. Por outro lado, a organização. Então você vai ver como que o pessoal se prepara para o inverno da Rússia, da Sibéria. E os caras fazem compotas para o inverno inteiro. Então, as pessoas elas precisam ser muito mais organizadas, muito mais planejadas e muito mais sistemáticas. É como se, basicamente o que você está dizendo é que perto da linha do Equador, assim, todo mundo leva uma vida de cigarra, né? Enquanto que perto dos polos você tem que ter uma vida de formiga, senão você morre no inverno. Isso. Exatamente. Aqui, Brasil mesmo é festa o ano inteiro. Desculpe, mas na Bahia, no lugar que eu tô mesmo, no ano inteiro você pode ir pra praia. E as pessoas vão, e dane-se. Porque elas preferem e o clima tá propício para isso, dane-se. Aqui, quando tá calor, é 20, 25... quando tá frio é 25 graus. 25 graus dá pra ir na praia, tranquilo. Sim. Muito tranquilo. E aí... já que você falou do Japão, eu tinha uma teoria... Até falei disso com meus professores na faculdade e... Pra ser sincero, eu nem lembro da resposta deles. Mas... dessa parte de desastres naturais, já que você é japonês, eu sei que o Japão também é uma terra nada fácil. Esse senso de cooperação do japonês vem dessas coisas, vem desses problemas da geografia, de terremoto, de maremoto, esse senso de cooperação, eu vejo como uma sociedade mais evoluída e eu vejo que são valores que o Brasil devia ter e não tem, e eu acho que é por causa disso, porque é muito fácil morar no Brasil. Eu acho que assim, a história deles começa a ser contada, começa a ser escrita e passada para frente a partir da época dos daimyos, que são senhores feudais do nosso amados. Então, é como se você tivesse um bando de 100 leis que, para se protegerem dessa lei do mais forte, eles vão para feudos e eles pedem para entrar, e existe um pacto de Tonosama e de samurai que é assim: eu dedico a minha vida ao feudo, e morro na batalha pelo feudo e pelo bem do feudo. Em troca, o senhor feudal ele garante que a minha família vai ser cuidada minimamente, que assim a riqueza mínima vai ser partilhada, e que caso eu morra na guerra, os meus filhos eles vão ter toda a educação, minha esposa ela vai ser bem cuidada, e que o feudo vai olhar pelo bem-estar. Em troca, todo mundo tem que dar o seu melhor. Então o Japão, desde muito cedo, e por medo de não serem aceitos nesses feudos, eles têm obrigatoriamente que dar o máximo de si, e eles têm que estar sempre preparados para
para reconstruir, porque tinha tanta guerra entre um e outro que era muito normal você perder tudo, não só com terremoto, maremoto, isso que sempre teve, mas com as próprias guerras também. E aí o que aconteceu é que na época dos shoguns, né, essa lealdade, a lealdade que se tinha para o Tonosama ali da província, da cidade, ela foi transferida para o imperador. E aí tem, na própria língua deles, eles têm essa coisa de tudo expressar muita dedicação e resignação em troca do bem maior da comunidade. Então, você não, é muito difícil você ser egoísta no idioma japonês. Porque é sempre assim, esse é o caminho certo, esse é o caminho bom, esse é o caminho correto, porque esse daqui é o Kihon, esse é o jeito certo de se fazer. Se você está diferente é porque você não está fazendo o Kihon, então você está errado. E isso daqui você deveria fazer, isso você tem que fazer. E eles pensam sempre muito no comunitário. É claro que isso gera muitos outros problemas que a gente não faz ideia do que sejam, porque não é a nossa realidade. Não estou dizendo que os caras sejam felizes, e eu não acho que eles sejam mais avançados. Eu acho que para os dias de hoje o japonês ele está para trás, tanto que a geração nova está mudando. Mudando em que sentido? Porque antigamente, como o Tonosama era inquestionável, e geralmente o Tonosama ele reina até morrer, o japonês ele se acostumou muito a respeitar um cara que já tinha 80, 90 anos. 90 estou exagerando no passado. Mas o fato de você respeitar uma pessoa mesmo, ela já estando ultrapassada pro tempo dela, é uma coisa muito normal lá. Só que quando a gente fala de 1600, 1800, o mundo não mudava tão rapidamente como muda hoje. E aí quando você faz com que todos os japoneses funcionários da Sony respeitem um velhinho de 70 anos que vira para você e fala, não, mas a gente sempre fez assim, a gente vai continuar fazendo assim, você sabota a inovação. Então a geração nova, por exemplo, quando eu estava lá, a geração da minha idade ela ainda era muito resignada, ela era muito submissa e muito passiva às lideranças e ao tradicional. E o tradicional sempre foi o que mais gerou admiração aos japoneses, assim, né? Meu Deus, como eles respeitam essa tradição e como eles respeitam a hierarquia. Tá vendo uma geração nova que tá vendo que se ela continuar fazendo isso, ela vai ficar para trás. Então os novos eles já são muito mais revolucionários no sentido de eu preciso ir para uma empresa em que os caras lutem contra isso. Então a nova empresa inovadora que tem estratégia aberta para todo mundo participar está sendo bem vista finalmente. Uma das coisas que fez eu voltar para o Brasil 10 anos atrás, 12 anos atrás, foi isso. Eu falei, esse país vai falir porque ele não muda de mentalidade. Talvez daqui a uns 20 anos o Japão ele se recupere dessas décadas perdidas todas que ele teve, porque ele ficou para trás, porque ele não viu o mundo andando, porque para ele estava tudo bem. Faz sentido. Então o Japão é um país naturalmente conservador e que tem mudado, eu acho que por causa de influência internacional também, né? Sim, por influência internacional. Assim, na época que eu tava lá, cara, eu não encontrava uma pessoa para falar inglês comigo decentemente. Não tinha, simplesmente não tinha. E uma vez eu briguei com um professor de japonês, porque ele tava ensinando para as crianças buru. Eu falava, cara, tenta ensinar desse jeito aqui. Não tem que ensinar. E agora você já tem uma outra geração que já aprendeu no YouTube. E os caras já falam corretamente e já pensam de uma maneira muito mais globalizada. E isso eu acho que vai... Se eles mantiverem a disciplina, a dedicação, a produtividade, a organização, mas colocarem esse elemento de inovação neles, aí eles vão longe. Talvez eles recuperem espaço que eles perderam no mundo, mas hoje eles estão muito para trás, cara. Coreia, China, deixou os caras no chinelo. Você não compra coisa japonesa hoje em dia? Me fala um produto japonês aí de tecnologia que você tem. Não tem. Não. É tudo commodity chinesa que tá aqui em cima de minha mesa agora. Sim. Faz sentido. Agora continuando essa parte da geopolítica básica, né? Falei de clima, mas que eu anotei aqui.
solo e relevo também. Eu vou ativar as camadas de relevo. Não, filho, aqui. Ativou? Não ativou. Aí. Agora sim. A gente tem a distribuição das populações dos países. A maneira como todas as populações se distribuíram. Quando não tinha um governo ainda estabelecido, quando não tinha uma grande concentração de poder, que era monarca e não tinha muito controle do que estava mais distante, eram as populações insatisfeitas com o seu feudo, andavam um pouco para lá e fundavam o próprio feudo e cravavam a bandeira na terra e diziam: eu sou o rei daqui para frente agora é meu, e quem chegar vai ter que pagar, enfim, impostos. A dos Estados Unidos já foi diferente. Só tinha índio aqui na maior parte do território. Chegaram por aqui e os primeiros governantes dos Estados Unidos fizeram o seguinte: todo inglês que chegava lá, ele dizia: você pode se expandir para o oeste. Onde você chegar e não tiver mais gente, pode dizer lá que é seu. Você só vai ter que pagar uma quantidade ínfima de imposto federal e dane-se, é seu. E assim aconteceu. A coisa mais genial que eles fizeram inconscientemente foi isso, porque os Estados Unidos é muito bem distribuído, a população. Então, é impossível você iniciar uma guerra e destruir os Estados Unidos rapidamente. Se você atacar Nova York ou Washington, que seja, você destruiu. Vamos supor que você é muito louco, você destruiu você destruiu Washington, você bombardeou a Casa Branca, você conseguiu. Todos os outros estados vão responder rapidamente, vai vir um exército assim 5% mais fraco do que ele estaria full, certo? Se você quiser fazer isso com a Rússia, você destrói São Petersburgo, Moscou e aqui onde era Stalingrado, que é Volgogrado, acho que hoje. Se eu destruir essas 3 cidades, foi 80% da população russa. E aí acaba porque tá todo mundo concentrado no mesmo lugar. Isso. Cara, faz muito sentido. Você mata isso tudo aqui, você toma conta. Se você destruir 3 cidades. Essas 3. O Japão também são 3. Vai no relevo do Japão, que tem uma coisa muito engraçada lá pra ver. Ele é uma vez e meio o estado de São Paulo, só que 70% é tudo montanha, aí não dá pra você morar. Sim. Aí você tá vendo Tóquio, Osaka e Nagoya ali, que são 3 grandes clareiras. Tirando Hiroshima, que já tá muito afastado, e Niigata, que tá muito afastado, o Japão ele tá todo nessa parte do meio aí, e aí pelo relevo você vê que só dá pra morar em Tóquio, Osaka e Nagoya. E as concentrações populacionais, elas estão todas ali, e você tem os povos espalhados no meio do caminho que cresceram a partir de parada de estradas. O que é que impede isso aqui de ser um território só? Por que é que Coreia do Sul, Coreia do Norte e China não são um território só? E Japão, relevo também. A água tipo, no meio do caminho impede ele passar. Mas a Coreia do Norte, ela também tem um relevo que isola muito, não tem? Ou não? A Coreia do Norte, eu tô vendo muito. Nossa senhora, isso aqui é cidade, isso aqui é industrialização. Isso aqui é Idade Média. Enfim. Muito triste olhar pra Coreia do Norte. Mas é isso. É isso. O relevo define tudo também. Aqui, a melhor maneira de explicar isso aqui também. Por que é que Argentina e Chile são 2 países e os 2 declararam independência após colonização espanhola e não são um país só, não são um povo só. Por causa disso aqui, a Cordilheira dos Andes corta. Isso aqui tudo impede até contato. É difícil você ir da Argentina para o Chile a pé, que não seja de avião. Tem pouquíssimos acessos. Outra coisa também, o posicionamento das cidades importa muito. Eu consigo dizer se qualquer pessoa do mundo é conservadora ou progressista, tipo assim, com uma precisão muito alta, só sabendo onde ela nasceu. Por causa da profundidade do território.
As cidades como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, vão lá para os Estados Unidos também, Nova York, Miami, Orlando, todas perto do mar. Lisboa. O que é que isso quer dizer? Elas são as cidades que têm mais acesso a outras cidades, têm mais acesso aos seus pares. Elas são as que mais conhecem pessoas de todos os lugares do mundo. Então, por ela ter mais contato com culturas diferentes, para ela é mais fácil aceitar, é mais fácil entender que uma pessoa é diferente e tudo bem. Entende? É difícil você achar uma pessoa... Isso tá mudando, mas é difícil você achar uma pessoa extremamente progressista em Nuremberg, em Munique ou em Paris. Outra coisa... O que você quis dizer é que quanto mais intercâmbio você tem, mais as pessoas tendem a serem progressistas e liberais e serem um pouco mais mente abertas, enquanto você tem um pouco mais de radicalismo e um pouco mais de protecionismo e um pouco mais de conservadorismo em lugares em que você vira dono da terra e o mais poderoso da região por conta disso. E aí você tem mais interesse e existe mais influência política no sentido de deixar as coisas como estão. Sim, é muito mais fácil você... Também. É fácil você fazer um discurso progressista na Califórnia e ter a aprovação das pessoas e você conseguir chegar no poder e tal. Você, com sua ideologia, vamos dizer que você é um político muito inteligente, você é pragmático, você quer se eleger. Da melhor maneira possível, da maneira mais fácil possível. Se você for do centrão brasileiro, que a maioria não pensa que o político é burro, o político é muito inteligente. Eles parecem burros lá quando sobem no palanque, mas é de propósito. É pra conversar com a base deles. Você vai ter que ser reacionário, exato. Isso. Eles mudam de acordo com onde eles vão fazer a campanha. Aqui a Bahia é muito conservadora, assim. Não sei se você conhece o clã dos Magalhães. Não. São os antigos senhores de engenho. Magalhães, Neves, Ferreira Gomes, meu nome, o Cabral no Rio de Janeiro. Essas famílias sempre mandaram no país. Desde as capitanias. Desde as capitanias. São descendentes de capitães hereditários. E foi muito cômodo para eles, porque eles já sabiam qual era o discurso de sua população. A Bahia sempre foi conservadora porque tem muita cidade aqui dentro. Salvador vota mais com o PT, mas para aqui para dentro é muito... As pessoas são muito conservadoras, e inclusive o PT do interior é conservador. Entende? Eu vou te dar um mapa daqui das eleições americanas. Isso é uma coisa engraçada. US Elections Map. Sensacional. Qualquer um. Sensacional. Os republicanos estão sempre no meio, e os democratas estão sempre nas pontas. E aí, na hora de fazer as campanhas, eles sempre vão para os estados aqui no meio, aqui na interseção. Entende? Que são os lugares que eles têm que virar para ganhar a eleição. O Biden nunca vai fazer campanha no Arkansas, em Nebraska. Porque é uma vitória... É impossível ele virar o voto de Nebraska. Impossível. Entende? É isso. Então você não perde tempo pregando para os convertidos num estado que é seu, você não perde tempo tentando converter gente que nunca vai ser sua, então você vai naqueles que estão na divisa, porque é eles que vão definir que lado ganha. Exatamente. É sempre na divisa. As campanhas, aqueles comícios gigantes, aqueles palanques gigantes do que Trump fez muita questão de fazer, ele tá fazendo de novo, tá? Inclusive meu padrinho americano, ele tá lá e acha que o Trump vai ganhar por causa de tudo que tá acontecendo. Eu também acho. E o Trump falou uma coisa, não tô concordando, não tô dizendo que eu gosto, nada. Mas desse ponto que o Trump disse que se tivesse no mandato dele, ele teria chamado o Putin para negociar antes de invadir a Ucrânia, e ele provavelmente teria aceitado. Eu também acho que teria aceitado, justamente porque ele é maluco a ponto de mandar matar alguém muito próximo do Putin, e o Putin sabe disso. Ou o próprio, né? Você acha que o Putin... me dá uma opinião, pessoal. Você acha que o Putin morre nesse... A gente falou disso essa semana.
Eu acho que sim. Eu acho que se mantiver desse jeito aqui e a população sofrer do jeito que está sofrendo, porque tem muita gente que não estava nem aí para a guerra, que não estava ligando, e agora está protestando, porque doeu no bolso. Agora está se juntando as pessoas que estão gritando no war, e está sendo preso junto. E já não cabe mais na cadeia os protestos. Então, quanto mais aumenta a quantidade de gente presa por protesto... 4.359 detidos em 56 cidades. Conclua. Será que é só isso, cara? Não, isso aqui é uma estimativa. Isso aqui isso aqui é .com, esse site americano. Então, é notícia que o Ocidente está conseguindo captar. Eu acho que é bem mais. A Rússia também acha que é bem mais. E o aumento dessa punição, o aumento das penas para quem é preso por protesto, está aumentando de um jeito que vai ficar impagável. E aí as pessoas vão todas começar a protestar, e aí você vai ter que derrubar esse governo para que essas pessoas não sejam obrigadas a viver o resto da vida para pagar uma dívida impagável com o Estado, que não faz sentido. Então eu acho que quanto mais estica a corda, mais pessoas criam coragem para falar, então foda-se, me prende também. Já que meu irmão foi, meu primo foi, então me prende aí para ver. Eu acho que o negócio ele tende a ficar nesse nível, e eu não duvido que o Putin acabe morto, porque tem muito rico agora, não é só pobre se lascando, tem muito rico querendo que ele... Isso me causa um medo absurdo também, de verdade, porque assim, até meu professor também falou disso, eu conversei com meus colegas, não é sempre que você derruba um ditador que você vai conseguir uma democracia sueca. Pode vir uma pessoa muito pior no lugar. Ou tem pode dois outros caras fortes lá. Então, cara, é bizarro isso, porque tanto o russo quanto o ucraniano tá falando, tem 3 pessoas fortes lá para morrer com o Putin. Se o Putin morrer, muito provavelmente as outras 2 morrem também. E o resultado disso vai ser muito difícil você impedir que uma guerra civil aconteça lá. Então, o russo ele só tem uma certeza hoje, que ele tá fudido, cara, pelo que vem pela frente. Não tem vitória pro povo russo, e isso me deixa de coração partido, porque, cara, como que eles vão reconstruir tudo, né? Eu não sei. Eu tenho medo ainda mais com um povo que não é muito elucidado. Então o russo ele vai estar na merda no país dele, ele vai tentar ir para algum lugar, ele não vai ser bem-vindo pelo fato de ser russo, porque as pessoas não conseguem ver o óbvio, que no fim do dia todos os civis são pessoas que querem viver a vida deles em paz. Complicado. É isso, e vai mexer muito na dinâmica de poder do país também. Porque, assim, isso serve tanto para estados, essas dinâmicas de poder servem tanto para a relação entre estados, quanto para a relação entre pessoas. Assim, invariável em qualquer proporção. Você pode exercer poder através da violência, da ameaça, da diplomacia. Assim, você pode até manter uma posição pragmática e neutra, como foi a do Brasil na maior parte dos anos. O Brasil sempre intermediou muito conflito. Inclusive, o Brasil foi um dos que criou condições para que a ONU existisse. Inclusive, é por isso que a gente inicia todos os discursos da ONU, é sempre o Brasil que inicia. Você acha que a gente resgata essa imagem facilmente depois que o Bolsonaro sair? Ou... Eu acho que é possível, porque tem muita gente competente lá, tem muita gente que colheu esses frutos e que aprendeu a diplomacia por esses meios. Por mais que o Bolsonaro esteja exercendo o poder concentrado dele e estragando bastante a imagem do Brasil, eu acho que é facilmente recuperável depois que a gente conseguir derrubar. As pessoas que realmente importam para a diplomacia, elas estão falando a coisa certa, né? Assim, o discurso brasileiro na ONU, o posicionamento oficial, está sendo feita a coisa certa, e o que o Bolsonaro está fazendo é mantendo o gado dele, admirando o suposto poder que ele tem de ser contra todo mundo, né? Que faz parte da estratégia de
de imagem dele. Mas é que tá. É bom que a galera tá sabendo separar. Mas assim, me preocupa também como a gente é visto como instituição. Porque assim, vamos lá. Uma das coisas que garante entre várias aspas, né? É bom para a soberania do país que ela tenha o reconhecimento de seus pares. Certo? Que o governante esteja... que a comunidade internacional identifique o governante como legítimo para aquele território. Eu trouxe aqui para a Venezuela para falar do Maduro. Ele não tem reconhecimento internacional. A gente institucionalmente não reconhece que o presidente da Venezuela é o Maduro. Mas assim, ele é soberano? Ele é soberano. Não importa, o reconhecimento internacional no fim das contas, é o que mais importa para você poder se comunicar, para você poder negociar com os pares. Mas, em última instância, o que vai garantir sua soberania mesmo é a bala, é o porrete, é a violência. Então, a gente está sabendo, os outros países, né, tanto populações quanto instituições, estão sabendo separar o Bolsonaro da gente, população, do resto do Brasil. E, assim, tem outra coisa também, da visita do Bolsonaro, dessa questão dos fertilizantes. O que é que se especula aqui? Que os fertilizantes do Bolsonaro são as tecnologias russas para ele fazer campanha e do possível exílio político dele, para ele poder voltar para lá. Não sei se eu falei disso no vídeo passado. Não. Então, essa é outra teoria nossa. Você acha que o Bolsonaro vai pedir exílio político na Rússia? Cara, imagine a seguinte situação. Porque a eleição ele não ganha, e se ele não ganhar, ele vai preso. Então, cara, faz muito sentido. Entendeu? O próximo presidente, até pra colocar o órgão na mesa, se é que você me entende, ele vai colocar o bandido na cadeia. Entende? Ele vai dizer que o bandido é o outro, o opositor, e vai colocar bandido na cadeia, não importa quem seja. E aí, bandido na cadeia, se não for Bolsonaro, é ele. Ele vai. Você me lembra do vídeo que eu tô louco pra fazer e que eu até quero saber o que você pensa sobre isso, do Brasil sobre a perspectiva do Centrão. Porque o Centrão ele manda no Brasil há muito tempo, e ele ficou fragilizado na época que a Dilma estava lá, e ele ficou com medo de cair. Por isso todo o impeachment, por isso o Temer, por isso... E isso explica muito o Bolsonaro, porque hoje o poder do Centrão está todo concentrado no Lira, que tem na mesa dele todas as ferramentas para tirar o Bolsonaro do poder e colocar na cadeia. Então o presidente hoje ele não é nada além de um refém do Centrão. E eu fico pensando que seria extremamente conveniente para o Centrão que o Moro, por exemplo, ganhasse, porque o Moro ele tem tanta lama, não para a imagem pública, né? A imagem pública do país, todo mundo, quer dizer, muita gente inocente olha para o Moro e encontra um cara super honesto. Mas se o Moro ganhar, ele tá tão na lama, tão exagerado, porque o Bolsonaro ele tá muito afundado na merda, né? Mas o Centrão ele tem ferramentas para manter o Moro quietinho, pianinho, do jeito que o Bolsonaro tá. Basta que você tenha um Lira forte ali, controlando o cara na base da ameaça todos os dias. Aí é que tá. Eu tenho muito receio, tanto do Moro quanto de qualquer político que esteja querendo assumir Brasília. Eu sei lá, eu não tenho muita opinião formada, eu preciso ver mais. Mas do que eu sei da dinâmica de poder do Brasil, é que ele vai além disso que eu tô falando. Ele fica muito mais no pragmatismo, na neutralidade. O Centrão vai muito mais na direção que o público tá falando. Eles são a Merkel. Sabe? Não, sim. O discurso for muito pra esquerda, eles vão pra esquerda. Se o discurso for pra direita, eles vão pra direita e dane-se. Por isso que eu não vejo ele saindo de lá. Mas eu não acho que eles vão sair, mas eu acho que eles também não vão ficar à mercê de um executivo frágil como a Dilma foi. Frágil no sentido de garantir os interesses de garantir o status quo ali. É isso. O que é necessário para a derrubada no político? É a instabilidade política e econômica do país. Se eles enxergarem que pode acontecer uma revolta, uma revolução, que é sim uma coisa muito perigosa,
Em todos os sentidos, e nenhuma revolução deu certo, tirando a americana, entre várias aspas, dizer que os Estados Unidos deu certo também. Enfim, todas viraram ditaduras imediatamente. E ditadura significa uma pessoa assumir o poder, ou um grupo pequeno de pessoas, e todas as pessoas que estavam no poder antes morrem. Então, é um risco até pela própria vida isso aqui. E aí, o caso da Dilma foi esse. Não foram as pedaladas, gente. Não foram as pedaladas. Foi a instabilidade política e econômica do país. Foi incompetência de gerir, de manter a população sob controle. Sem competência econômica, que ela se diz economista, ela é formada em economia e tal, você não tem Estado, não tem país. Entende? Não tem organização. E as pessoas todas se revoltam, e nessa onda de prender todo mundo do Centrão, você escolhe um bode expiatório para ficar um tempo na cadeia, coloca uma pessoa para arquitetar todo esse teatro que é o Moro, e agora você investe na campanha de um cara que basicamente mantém toda a revolta popular concentrada nele, como fizeram com o Lula, de uma outra parte, mas você garante a sustentação desse cara através de uma Câmara forte, né? Mas aí é que tá, depende da quantidade de deputado que ele vai eleger, porque assim, tem muito petista do Centrão, tem muito bolsonarista do Centrão, é o que mais tem. E eu não acho que, se for ele, e ele quiser cumprir qualquer coisa que ele esteja prometendo na campanha, eu não acho que ele vai governar em paz. Não, eu não acho que o Bolsonaro ganhe a eleição. Eu só acho que o próximo presidente a ser eleito vai ter a campanha patrocinada pelas mesmas forças que patrocinaram o Bolsonaro, e que vai ser alguém que deva tanto quanto, ou em menor proporção como o Bolsonaro, para ficar refém dessa estrutura toda que está formada. Mas você percebe que não tem para onde correr disso? Qual é a alternativa? Sim. O que a gente vai fazer? Não, então, eu acho que como que a gente pega isso e passa para a população para que elas tenha ciência? Não vai conseguir porque não tem educação, né? Mas assim, vamos pensar num cenário utópico em que todo cidadão, todo votante brasileiro consegue entender essa dinâmica de hoje. A gente poderia conseguir renovar a Câmara, e através dessa renovação da Câmara conseguir um presidente que não seja refém dessa estrutura que nós temos hoje. A gente não vai conseguir, primeiro, porque a população não tem educação para entender a necessidade disso, e segundo, porque as campanhas elas são patrocinadas por pessoas que têm influência porque têm dinheiro para garantir essa influência. É muito complexo. É muito difícil. É uma conversa que vai demorar décadas para avançar. Não é. O Estado não foi feito para isso. Essa estrutura aqui não foi feita para isso. Ela foi feita para concentrar poder. Eu não sei se você sabe, mas antes a capital não era Brasília. A capital já foi Salvador, e foi Rio de Janeiro, depois foi São Paulo. Sim, Por que é que mudou para Brasília? Porque é uma cidade que não pode ser sitiada, e se fosse em São Paulo, o deputado ia apanhar todo dia, né? Exatamente. É justamente para eles poderem tomar as decisões sem as próprias consequências. Aí você me diz, o povo precisa de educação se quiser mudar alguma coisa. Não é de interesse deles mudar alguma coisa. Você não vai mudar. Não vai. É de interesse do político que defende os pobres que existam pobres. Entende? É de interesse que exista gente precisando de educação para ele prometer educação e ser eleito. Então sempre vai existir. O brasileiro sempre vai ser mal educado enquanto depender dessa estrutura. Por isso que eu falo que eu não sou otimista com estados, eu não quero esperar a China fazer alguma coisa. Eu prefiro, quando eu digo a gente fazer o nosso, é a gente sociedade. Não é a gente Brasil. Eu não quero dar dinheiro a Brasília para Brasília decidir o que fazer. Porque isso não dá certo, nunca deu. Eu não acho que vai dar. Entende? Não importa quem tá lá. Quem sabe o que é melhor pra gente é a gente no lugar que a gente mora. Não é um cara de Brasília. Não é um cara engravatado, longe. Um cara que não conhece os problemas de Salvador. Tipo, por exemplo, tem o negócio dos deslizamentos de Petrópolis. As pessoas em Petrópolis, mesmo que tenham condições de educação e financeiras para resolver os próprios problemas, elas são proibidas de resolver.
porque elas são obrigadas a pedir ao Estado. Entende? Elas são obrigadas a mandar dinheiro para o engravatado e solicitar para o engravatado ter a boa vontade de resolver os problemas. Eu não consigo, eu, Lucas e Fausto, a gente não consegue desenvolver uma empresa de engenharia e resolver os problemas dos deslizamentos e acabar com os problemas de Petrópolis por livre e espontânea vontade. E por financiamento de quem quer pagar por isso, entende? A gente é obrigado a depender dessa maracutaia aqui. É isso, por isso que eu não vejo tanta certeza que o povo russo tá fudido. Eu tenho a mesma perspectiva pro brasileiro. Então é isso, assim, um conselho que eu dou às pessoas é não dependa do Estado para nada. Não dependa do Estado, não seja otimista, não acho que você vai ser resgatado na próxima eleição. E não é escolher uma pessoa boa, é controlar o poder da pessoa ruim. Como você... E mesmo assim a gente ainda está muito longe disso. Sim. Enfim. Falei das dinâmicas de poder, eu falei só das ruins, né? Eu fui até a neutralidade. Ainda tem o inconsciente e tem que é o seguinte: as pessoas são a favor dessa estrutura e nem sabem por quê. Elas são educadas pelo Ministério da Educação. O Ministério da Educação não foi feito para educar as pessoas, foi feito para sustentar a estrutura. Foi feita para que as pessoas inconscientemente defendam essa estrutura para sempre. Isso não é minha opinião, não é coisa que eu acho. Desde o primeiro Ministério da Educação, que foi o alemão, e a primeira formação de exército organizado por estados, foi para doutrinar a população. Eu bato muito na tecla do investimento na depreciação da imagem do brasileiro. O quanto a gente, por inércia do humor, da televisão, o quanto a gente, por inércia dos geradores de cultura e da própria educação mesmo, o quanto a gente tende a se autodepreciar e falar que a gente não é capaz de nada e ver as coisas sempre como negativas. Só que essa indignação gerada, ela nunca estimula a ação. Ela é sempre no sentido de deixar as pessoas desoladas e inertes, assim. Vamos ver o quanto a internet e o quanto a possibilidade das pessoas se autoeducarem e o quanto esses debates isolados acontecendo em paralelo, assim, vão... Para onde que tudo isso vai nos levar, né? Eu acho que um povo que é muito preso, ele começa a ser estimulado em sua indignação, a pensar, vamos ver onde que tudo isso vai levar. Pois é. Cara, muito bom por hoje. Eu queria já renovando o convite, eu queria te convidar para falar de Cuba, se você puder, se você se dispuser. Gosto muito. Gosto muito. Cara, eu sonho assim, né, que as pessoas olhem pro passado delas e falem assim: puta, cara, eu já fui um cara que falou vai pra Cuba, então, seu otário. Eu queria que as pessoas entendessem a dinâmica que envolve o empobrecimento desse lugar, para ver que não é essa coisa cor-de-rosa de um líder bom e o viés capitalista e democracia e riqueza, da riqueza, mas se você for comunista, autoritário, alguma outra coisa, da pobreza, porque a ideologia enriquece ou empobrece. Que existe um mundo existe uma realidade muito além do que as pessoas pensam. Aí na nossa próxima conversa eu quero discutir a respeito disso. Pronto, a gente vai falar muito disso, vai falar de espionagem, vai falar de podres dos Estados Unidos também. Tem bastante, né, de novo, né, toda essa parte desse conhecimento não é questão de opinião, inclusive os Estados Unidos admitem e enfim, eu deixo pro papo que a gente vai ter. Porque aí no fim eu quero que as pessoas terminem entendendo o que o Putin quis dizer que ele faria com a Ucrânia, o que ele faria da Ucrânia uma Cuba. Bom, alguma consideração final, alguma palavra de despedida? É isso, só agradecer o pessoal pela atenção, a quem quer que seja que tenham mantido a atenção e o interesse em toda essa conversa, e eu quero saber também das pessoas o que é que elas pensam sobre tudo, qualquer coisa que a gente tenha falado, qualquer complemento, qualquer visão diferente é sempre muito bem-vindo. Eu quero te dizer que as coisas que eu mais me orgulho de ter feito, eu fiz com pessoas que sabiam muito mais do que eu.
quando eu olho para trás, assim, os podcasts que eu fiz com o Leonardo e agora com você, assim, dá um baita orgulho. E assim, eu não me preocupo em viralizar, em ser popular, não tenho AdSense, mas eu estou olhando para trás e estou deixando um conteúdo do qual eu me orgulho bastante e que eu gostaria de ter tido acesso, assim, quando eu era adolescente, quando eu estava desbravando o mundo. Não que eu tenha chegado muito longe, mas é muito bom poder compartilhar um pouco que a gente sabe e ajudar quem está tentando ir na mesma direção. É Cara, isso, eu tô aqui, inclusive faço de graça porque é um prazer imenso e não deixa de ser uma terapia também, né? Pra gente, pra eu treinar para o meu TCC, que eu vou precisar falar diante de muitos professores que vão querer saber se eu sei disso tudo mesmo. E, e para um dia, se eu quiser ser remunerado por isso, para as pessoas pagarem por esse conhecimento que eu tenho, é sempre útil. É sempre uma troca muito boa, muito justa. cara, muito obrigado e boa noite e até a nossa próxima conversa. Eu que agradeço. Até lá.